GCcast, o lugar para falar de cérebro, neurociência, neuroeducação e saúde integral. Esse é o podcast da ginástica do cérebro, uma marca com plasticidade cerebral. Movimentos suaves vai sentir a mente ativa, vamos partir. Olá, olá! GCcast começando por aqui, mais um episódio. Para você que está conectado no nosso podcast, já curte, compartilha, envia para os amigos, porque esse episódio está muito especial. Estou hoje com a Edna Rubio, ela é consultora empresarial, mentora e palestrante, e o tema de hoje vai estar muito focado no empreendedorismo para que a nossa mente seja um verdadeiro sucesso, não é verdade, Edna? Isso aí, Nádia. Seja muito bem-vinda, muito feliz de ter obrigada. você aqui. Estou muito feliz também pelo convite. Acho que vai ser um bate-papo muito interessante hoje. Com certeza, porque a gente precisa forjar nossa mente para o sucesso, não é não? Eu falo que pensamentos positivos atraem coisas positivas. Então, é o primeiro passo já para iniciar e ter, assim, um foco no sucesso para o que você quer no seu futuro, né? É pensar e acreditar que você é capaz de conquistar aquilo que você deseja. Exatamente. Você tem uma trajetória profissional incrível, Edna. Eu que conheço um pouco da sua história, sempre me dá muita emoção, né, de ver tudo que você trilhou e o quanto você soma na vida das pessoas, porque você traz essa visão de crescimento e apoio mútuo. E isso me conecta muito, porque a gente incentiva o cooperativismo, o associativismo, a união de homens e mulheres, porque quando a gente fala de crescimento pessoal, autodesenvolvimento, não importa o sexo, Exatamente. né? Então, conta para nós um pouco do que você está ensinando por aí, né? Que eu sei que você é uma excelente professora, vamos dizer assim, né? De empreendedorismo, resiliência, que é isso que o nosso momento está pedindo. Exatamente. A gente vive num mundo ultimamente tão tecnológico, mas às vezes tão conturbado, né? Sobre tudo, assim. E eu tenho falado muito, assim, nos encontros que eu participo, né? Dentro das ações que eu atuo, que as pessoas, elas antigamente tinha muito forte essa questão aí de vocês serem, as pessoas serem muito, uma ficar competindo com a outra, né? A empresa, a gente falava assim, matava um leão por dia para competir com a outra empresa. E eu acho que por o fato de eu estar vivendo muito dentro desse processo de cooperativismo, né? A gente entende que é tão mais fácil você crescer cooperando do que você crescer competindo. E eu acredito que para algumas pessoas não deve ser fácil pensar assim. Falar assim, mas como assim, né? Como que eu vou me unir com o meu concorrente para eu crescer? Se, né, eu tô... Mas, na verdade, eu sempre falo, quando você se une com uma outra pessoa que seja da sua área, você não está dividindo, você está somando. E quando você soma, qual é o resultado? Positivo. Muito maior, né? Muito maior. Então, assim, as pessoas precisam entender esse contexto. Quando elas entenderem, elas vão conseguir visualizar aquilo que vai favorecer ela como pessoa, como ser humano, mas também os seus negócios. O favorecimento vai ser mútuo. E quando duas pessoas ganham, é muito mais prazeroso trabalhar juntas, né? Então, assim, esse é um pouquinho do que eu faço dentro de todo esse meu processo, dentro do cooperativismo, do associativismo, dentro desse processo empreendedor, principalmente com mulheres, mas como você mesmo falou, achei bem legal essa sua fala de homens e mulheres dentro do mesma importância. A gente ainda vive num mundo machista, né, Nádia? Você sabe, por mais que tenha várias lutas. E eu costumo dizer, às vezes as pessoas falam assim, ai, vocês ficam falando tanto de machismo, que papo mais feminista. Não, aqui não é nenhum papo feminista. Aqui é um papo de igualdade. Né? Igualdade em todos os sentidos. Nós sabemos, assim, trazendo um pouquinho desse assunto agora, que o homem e a mulher, eles são diferentes. São diferentes na questão da próprio biotipo, né? Então, tipo, um homem é muito mais forte que uma mulher, né? Um homem não pode gerar uma criança, a mulher gera uma criança. Mas quando você coloca os dois no nível intelectual, não tem nenhum tipo de diferença. Opa, agora ela tá falando de cérebro, hein? E há muitas diferenças, inclusive fisiológicas, entre o cérebro masculino e feminino. Exatamente. E não é por acaso. Eu entendo bem menos disso, né? Você entende bem mais. Mas, assim, eu sempre vejo que nós temos pessoas, né? Então, eu não faço a divisão do homem e da mulher. Nós temos pessoas
extremamente capacitadas, né, com qualidades e com competência para assumir qualquer área, independente de ser mulher ou homem. E óbvio que nós sabemos que tem alguns cargos, né, que são de homem, né, braçal, que precisa de mais força, assim como nós sabemos que tem outras também cargos que são mulheres, porque tem um pensamento mais rápido, né, elas têm Sensibilidade. isso, as mulheres são sensíveis, né? Então, dá para se fazer esse conjunto de boas práticas, né? Mulher é muito boa, é uma coisa, homem junta isso e você consegue criar uma sinergia onde não tem que ter, volto novamente a falar, competição. Perfeito, Você entende? perfeito. E nós vivemos num mundo, você falou sobre essa questão, eu acredito que vale a pena a gente salientar. Existe um estudo da ONU que diz que nós só teremos a paridade entre cargos, e aí eu estou falando de mundo corporativo, que é onde você vive, Sim, onde eu e vivo. você sente na pele como isso é forte, né? Principalmente em cargos de liderança, a diferença entre salários, né, e remuneração no mesmo cargo, a diferença de ser homem ou de ser mulher. Então, eu acredito que nós, enquanto mulheres que participamos de vários comitês juntas, né, amiga? Muitos. Participamos do Comitê Mulher Cicobi, Associação Mulheres do Iguaçu, né? Enfim, e estamos apoiando o CEMEG aqui em Foz do Iguaçu, a CIF Mulher, enfim. A gente une com todas essas mulheres e confraterniza, a gente entende o drama que elas vivem. E São conta um todas, pouco aí todas desse têm a drama. mesma fala, né? É, Eu falo assim, até, eu não fiz meu mestrado ainda, né? Eu terminei 4 pós-graduações, mas o meu mestrado, eu gostaria até de fazer a minha linha de pesquisa sobre essa questão mais voltada a Foz do Iguaçu, que é mostrar o porquê que Foz não tem cargos de lideranças onde mulheres assumem esses cargos. E a gente não precisa, assim... nenhuma? Sério? Olha, eu vou fazer uma leitura muito rápida. Vai, você que está dentro de organismos que A estão em Itaipu tem contato com 50 isso. anos, né? Sim. Quando nós tivemos uma diretora-geral mulher? Uh, Nunca. Unioeste, reitoria. não, que eu saiba, não. Unila agora que teve uma mulher que é reitora. Prefeita, em Foz, 100 e poucos anos. Nenhuma. Eu acredito que assumiu a vice-prefeita quando o Foi, prefeito é verdade, a Bará. foi afastado. Aham. Câmara de Vereadores, de 15 vereadores, agora temos 4. Antes nós tínhamos 3 vereadoras. Vamos pegar aí várias A instituições. própria CIF. A CIF, 72 Só anos. tivemos a Só Elisângela de Elisângela de Paula. Paula. Mas você pode ir Grande mais longe. mulher. Visit Iguaçu, Fundo Iguaçu, Cindy Hotéis, Cindy Lojas. Vai pegando as instituições. Você não vai ver. E aí eu te pergunto, por que não tem? É porque as cadeiras estão lá. Agora, o que as mulheres estão fazendo para conquistar esse lugar? Ah, mas tem todo um machismo em volta, tá? Tem um machismo, então tem que quebrar isso. Como se quebra unindo? É a força. A E é força que eu digo interessante. é a força das mulheres se unirem e acreditar nelas. Uma coisa que você falou, esse corporativismo entre os homens é uma coisa que a gente precisa copiar. Aprender. Nádia, você falou uma coisa muito interessante. Eu tô dentro de um mundo corporativista muito forte. E olha, eu venho estudando, né, a forma como eles atuam, o Comportamento. comportamento há muito tempo. E olha, eu preciso dar os parabéns para eles. Eles são unidos, né? Eles são Tire muito o chapéu unidos. para Tem que estes tirar homens. o chapéu para esses homens. E é isso. Somos nós que temos que parar de mimimi. Exato. As Ficar mulheres, olhando para a roupa, para o cabelo, para isso, para Ai. aquilo e dar valor para o ser, Nossa, não você viu o batom para a dela? aparência. Poxa, sabe? Ah, Não, vamos parar de ficar se competindo entre nós, porque eu falo muito da questão da cooperação, e as mulheres, às vezes, tem uma mulher ali que a gente sabe que ela tem um perfil mais de liderança, que ela tem um destaque no posicionamento, mas aí as outras não a fortalece porque, não, né? Porque ela vai aparecer. Poxa vida, gente, os homens não têm isso. não Sabe? tem essa Eles vaidade. focam numa pessoa e falam assim, ó, a gente precisa desse cara lá para fazer a transformação. Vamos todo mundo nele. E vai. E é por isso que eles estão onde estão. Então, assim, eu vou dizer para você que eu tenho que desmerecer? Não. Tem que dar os parabéns. Eles são muito estratégicos. Somos nós, mulheres, que temos que aprender. E é isso que eu venho fazendo nesse meu mundo corporativista que eu atuo há muito tempo, é fazer essas análises, sabe?
Agora você vai começar a se comportar como homem. Não. O nosso lado feminino Nossa nunca vai perder. essência. A nossa essência de ser, né, de estar ali sempre disposto, de ser, né, estar sempre Acolhendo. acolhendo as pessoas, o aconchego do ser humano. Mas a gente também tem capacidade de sentar numa mesa e falar assim, tá, e agora? Tomar decisões importantes. Então não tá difícil. O que está faltando é apoio e acreditar. Até porque nós, em número, somos a maioria. E assim, isso tem muito. Agora eu vou ir para uma área mais que você tem conhecimento, está muito na nossa cabeça. Sim, Você entende? enraigado. As mulheres É cultural, precisam né? começar a acreditar na capacidade que elas têm. Hum. Elas têm que olhar para elas e falar: poxa, o que que me impede de fazer algo? Só eu mesma. Mas ninguém me impede de fazer nada. E aí, quando tiver alguém ou algo que te impeça, sai. Não deixe, tire do teu caminho. Porque, assim, uma coisa muito importante, Nádia, as pessoas têm que parar de deixar que outras pessoas decidam as suas vidas. Você já parou para pensar que quase toda a nossa vida são decididas por pessoas? A gente nasce e são os nossos pais que decidem tudo por nós. Aí a gente vai para a faculdade, né, tudo depende, é óbvio, da nossa capacidade. Mas a gente está à mercê dos nossos orientadores, professores, se a gente vai passar, se não vai. Se não for bem com a minha cara, ele pega uma nota minha lá e dá um jeito, eu continuo ali pedalando. Aí você vai para a empresa. Dentro da empresa, você não decide nada, você só faz aquilo que as pessoas falam para você fazer. E aí, se você não se der conta disso, você vai morrer as pessoas mandando em você. E qual é a principal habilidade que a gente tem que desenvolver para superar isso? Você sabe. Você tem que focar naquilo que você acredita que vai ser o melhor na tua vida. E não que a outra pessoa acredita que vai ser o melhor na tua vida. Ah, mas daí você der errado. Cara, o problema é seu. Você tentou, você fez. Eu sempre falo, eu tenho tudo planejado na minha vida. Eu tenho planejado até o dia em que eu não estarei mais aqui. Tá tudo aqui na minha cabeça. E eu tô trabalhando, mas com um detalhe, Nádia. Sempre respeitando o outro, nunca passando por cima de ninguém, nunca desfavorecendo ninguém, nunca, sabe, sempre fazendo, bem pelo contrário que você me conhece. Sempre tentando apoiar, trazer, ajudar. Às vezes eu deixo de fazer coisas para mim, para poder ajudar outras pessoas, mas sem perder meu foco. É essa liga, porque quando a gente chega num ambiente novo e a gente quer ser reconhecido, a gente tem que se pôr como apoio. A gente tem que se pôr como um elo de união, não de separação. A gente tem que criar pontes, não muros, não é verdade? Exatamente. E eu falo uma coisa assim, isso não vale só para quem tem cargo de liderança, isso vale para a vida. Tudo que a gente precisa fazer, se a gente olhar aquilo com poder, você está fazendo para você. Quando você olha aquilo com propósito, você está fazendo para um torno. Então, um prefeito, né, teve aí eleições, né? Então vamos aproveitar aí que não estou direcionando ao prefeito de Foz, eu estou falando de modo geral. Se ele entra ali com uma visão de poder, ele só está favorecendo ele mesmo. Mas ele não vai se consolidar lá por muito tempo. Porque ultimamente o ser humano está vindo uma leva de seres humanos que eles estão muito críticos em relação ao ser humano como ser humano. Você entende? Atitude de ser humano. Agora, se ele entrar lá já com uma visão de propósito, caráter, né? ele vai falar, peraí, o que eu tenho que fazer para transformar essa cidade? Eu preciso de união, eu preciso de conexão. Eu não posso estar prefeito só para alguns. Eu tenho que ser prefeito para todos, né? A mesma coisa uma instituição. Quando você está dentro de uma instituição que você tem um cargo de liderança, o teu cargo não é só para você, não é só para alguns que te favorecem. O cargo tem que ser para todos. Dentro, claro, né, analisando cada ponto, mas todos têm que estar favorecidos, porque senão você deixa de ser um líder e você passa a ser simplesmente alguém que está ali trabalhando pelo poder próprio. Isso não vai perpetuar por muito tempo. E se perpetuar também, será sempre uma pessoa muito infeliz como ser humano. Eu, pelo menos, acredito nisso. De fato, de fato. E esses elos, eles são tão importantes, né? Eu acredito que a gente mostrar, quando as pessoas falam de empoderamento e todas elas já estão meio de saco cheio de ouvir essa palavra. Eu acho que nós todas que estamos lutando por isso já cansamos. Já cansamos. Eu acho que já passamos para outra fase. Porém, porque virou chavão de marketing, tá? Uhum.
Porém, a gente ainda precisa entender a essência dessa palavra. Quando a gente fala do empoderar alguém, de dar poder para alguém, é exatamente essa construção que você falou. Vamos apoiar esta pessoa. Não importa a cor do cabelo dela, não importa o que ela escolheu para vestir, né? Importa Exatamente. sim a essência dela, enquanto mulher, enquanto ser humano. E é isso que falta para nós, de estarmos realmente trabalhando para dar poder para outras e estar na base, no apoio, na junção de forças. Porque, Edna, eu tô no movimento desde 2016. Não é muito tempo. É novo, porque eu sou empreendedora há 12 anos. Uhum. E esse forjar para o empreendedorismo, porque eu sou uma pessoa que não nasci num berço empreendedor. Foi Também não. forjado no fogo, sabe? Porque realmente eu não tinha referências na minha vida, eu não tinha repertório. E eu fui para as instituições e eu comecei a me empoderar deste repertório. Quer dizer, essa palavra que a gente fica aí muitas vezes criticando, tal, porque foi muito utilizada, muito batida, ela ainda está em voga, né? Claro que a gente pode usar sinônimos, não tem problema, porque é só uma palavra. Só uma palavra. Mas a gente precisa se imbuir desse espírito de mulheres apoiando mulheres. Porque nessas minhas andanças que eu estou fazendo agora, principalmente por causa do Congresso, eu estou vendo. A maioria das líderes que estavam nas tomadas de decisão para poder dizer assim, não, eu vou patrocinar, eu vou apoiar, foram as que menos me apoiaram. Você entende? Eu recebi muito mais apoio de homens Do que de mulheres. do que de mulheres. Então, realmente, a gente fica olhando assim e fica pensando, a gente está errando porque nós que educamos eles. Exato. E aí nós educamos eles para ter esse tipo de comportamento, e aí depois nós temos que ficar educando eles para mudar o comportamento. Porque depois ficam adultos, porque ó, quando eles são crianças, homens, né? Eu tenho um filho de 23 anos. E eu sempre falei para ele, Adrian, o respeito, ele é para todos. Então, assim, sempre respeite uma mulher dentro da condição dela ser mulher. Mas sempre respeite o ser humano dentro da condição dele ser ser humano, independente de ser mulher ou homem, né? Mas também nunca seja bobo, não deixe as pessoas te agredirem e tudo mais. Eu, graças a Deus, eu tenho um filho que ele respeita muito a namorada, namorada que a gente fala, porque agora já estão morando juntos. E assim, eu tenho muito orgulho, sabe, do meu filho nunca ter feito nada de errado, sabe? Eu costumo falar assim, aqueles garanhão que tem uma hoje, outra amanhã, que tá, tudo bem, quem quer, quer, mas assim, respeito. Eu sempre falava, você não quer mais estar com a pessoa? Fala assim, olha, infelizmente não dá mais, separe e depois você se relaciona. Nunca faça nada de errado, porque esse tipo de atitude sua, você vai levar para dentro de qualquer outro lugar que você for. A tua falta de respeito será com a mulher, mas também será dentro de uma empresa, será dentro de uma balada. Então, o respeito ele tem que ser mútuo. E, Nádia, eu vou um pouco mais assim, que eu acho que essa palavra de um empoderamento, que nós, né, eu também já me cansei de ouvir ela, e eu acho que ela já não Incomoda o cabe ouvido. mais, me incomoda o ouvido, ela tem que ser substituída pelo respeito. Respeito. Me respeite como um ser humano, me respeite as minhas, me respeite eu como profissional, respeite o meu conhecimento, respeite a minha atitude, respeite a minha capacidade. Você entendeu? Respeite o meu valor. Porque quando você fala de questão salarial, ainda é forte. Com Eu certeza. conheço empresas que você pode ter 4 pessoas no cargo de liderança. 2 homens e 2 mulheres. Se você for fazer uma análise, as 2 mulheres ganham menos. Com Você certeza. pode ter certeza absoluta De que eles 20 a 30% menos. que eles têm o mesmo cargo ali de, você é de qual equipe? Tem 4 pessoas na equipe estratégica. Que legal. Vai ver o salário, as 2 mulheres ganham menos. E detalhe, E ó, eles podem pisar na bola, elas não. não. Senão E elas aí, são substituídas. e olha como é interessante isso. E eu sei que os homens às vezes nem gostam de ouvir, mas também eu não estou muito preocupada com isso. Quando a mulher, ela se sentem assim, como nós estamos falando agora, ela sabe que ela está num cargo de liderança, que ela tem uma importância lá dentro e ela ganha menos do que os que estão e às vezes fazem até menos, ela começa a se ficar frustrada, né? Óbvio, ela começa a ficar nervosa, ela começa a ficar irritada. E aí ela, emocionalmente, ela transpassa isso, porque mulher é emoção.
né? A gente também não chegou ao ponto de falar assim, ai, eu não choro, eu não fico nervosa, eu E não... nem pode, né? Nem Reprimir pode, essas aí emoções. quando dá piti, né, entre Os aspas, burnout. aí fala assim, claro que tinha que ter esse comportamento, né? Mulher, homem não tem esse tipo de comportamento. Por que que homem vai ter comportamento? Eles ganham mais, eles são mais Se valorizados, estressam eles menos, se menos estressam cobrado. menos, eles são menos cobrados, eles, né, eles têm ali os posicionamentos deles, que eles sabem que conforme eles vão trabalhando, eles vão crescendo, 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 e a mulher vai ficando para trás. Então, assim, eles em nenhum momento se colocam no lugar da gente, sabe? E aí eu falei assim que isso aqui vai muito para as mulheres que estão aí em empresas, saibam que o potencial que vocês têm não é só para servir café e fazer ata. Vocês são muito mais que isso. Só que elas têm que saber que elas são capazes. Porque se elas não enfrentar, elas vão continuar servindo café e fazendo ata e fazendo planilha o resto da vida. E elas não vão crescer. Porque isso tem que partir da gente. Porque outra pessoa não vai ver isso. E quando vê e achar que você está muito além, vai dar um jeito de te boicotar. Então tem que ter um certo cuidado. E assim, eu tô falando que isso acontece de modo geral? Não. Tem empresas maravilhosas por aí que valorizam, né? Nós sabemos que está começando esse trabalho, mas ainda tem muito. E aí que entra o papel que a mulher precisa se valorizar. Eu vejo mulheres trabalhando e olha, não levem a mal o que eu estou falando aqui. Entra lá como assistente ou auxiliar administrativo, passa para o assistente administrativo, fica 15 anos trabalhando como assistente administrativo. Pelo amor de Deus, gente. Não dá. Ela tem capacidade para muito mais. Então, assim, olha para dentro, sabe? Olha a capacidade que você tem. Aí bate tudo no autodesenvolvimento, Tudo. no se sentir capaz, né? No investir naquilo que está aqui dentro, porque, Edna, é tudo dentro da Tudo pessoa. Se dentro da ela acha pessoa. que ela não vai conseguir, é ela própria que está se limitando. E muitas vezes também zona de conforto. Porque as pessoas Exatamente. falam, não, vai dar muito trabalho, olha o que a outra está passando. Ela conseguiu subir, crescer, mas olha lá o que ela passa. Tá. Entende? Então tem muito disso também. A zona de conforto é um perigo, né? De fato. É um perigo. Eu sou uma pessoa que odeia zona de conforto, né? E aí eu automaticamente acabo tirando outras pessoas que estão muito próximas de mim da zona de conforto, porque eu sou uma pessoa muito ativa e aí eu fico ali. Tá, e agora? Tá, e agora? Não, não, não. Não, isso aqui eu já não quero fazer mais. Isso aqui eu já terminei. Isso aqui eu já sei como é que faz. Qual é o novo que vem para mim agora? Você entende? O que que eu posso transformar? Porque isso aqui já foi. E aí fazer isso aqui todos os dias, eu, Edna, não dá. Mas isso é muito perfil de liderança, Edna. É, E nem todos têm o mesmo perfil. não. Aí entra A gente também precisa respeitar. a gente entender qual é o propósito de vida. Às vezes, na cabeça daquela pessoa, ela chegou Aquilo onde tá ela ótimo. queria. Cada um tem o seu teto, Exatamente. A minha né? fala é para aquelas que estão ali Que querem, por tem às vezes dentro, tá até ali, um mas o que que eu tô desejo fazendo aqui ainda? latente, né? E não Exatamente. consegue Agora, romper. agora para quem quer, Nádia, tá tudo perfeito. Eu sempre falo, a Exato, pessoa ela tem que se sentir feliz. Isso tá te fazendo bem? Isso tá te deixando feliz? Cara, então vai. Vai, porque o importante é você estar bem. Agora, exato. isso tá te incomodando? Isso tá ali dentro tá. Não, então, se isso tá te incomodando, Tem algum tem problema. algum problema. É, Trabalhe para sair disso. E exatamente. acredito que você é capaz, senão as coisas não andam. Perfeito, perfeito. Muito bem. E Edna, conta para mim, dentro do teu projeto, né, teu projeto estrutural aí, dentro do trabalho que você tem feito, tanto no comitê, Mulher Cicobi e tudo mais, quais são as novidades? Então, eu estou à frente aí de vários grupos, né, assim, do empreendedorismo, principalmente liderança feminina, que aí não vem essa questão do empoderamento, mas vem de mostrar para elas, né, a potencialidade de atuar dentro desse processo que a gente falou inicialmente nessa nossa conversa. E nós temos várias ações aí para desenvolver. Eu estou dentro do Comitê Mulher Cicobi, a gente vem trabalhando várias ações. E é muito. E do Trilha, né? Que é o Trilha da Mulher também. E olha, Nádia, eu vou te falar uma coisa muito interessante. Nós tivemos um encontro do Trilha essa semana. E nós chamamos um consultor que ele se ofereceu a falar sobre a questão financeira das empresas. E foi muito interessante. Elas não sabem fazer preciação de produtos. Precificação? Precificação de É, produtos. E aí foi algo que nos chamou a atenção, porque elas têm muita dificuldade de precificar aquilo que elas constroem, que elas produzem para poder revender e saber quanto elas têm que ganhar para realmente a empresa
Caminhar. caminhar. Então, foi algo que nos chamou atenção, e tanto que agora, no próximo encontro, nós vamos falar só sobre esse assunto, como trabalhar isso. Planilha, como joga, como é que calcula, como é que faz. E então, assim, a gente vê que ainda tem muitas mulheres precisando da gente. E esse é o meu trabalho hoje, né? Dentro do comitê eu sou voluntária, no trilho eu sou voluntária. Aí dentro das minhas ações, que eu trabalho, né, no programa Empreender e também do desenvolvimento territorial, que é algo muito forte para mim e que eu acredito muito, ali sim eu sou, né, uma pessoa que estou ali designada para fazer. Mas dentro desse processo de mulheres, é algo que eu ainda quero trabalhar muito através de mentorias, palestras e consultorias, porque eu vejo que elas estão precisando de informação, e aí eu vou te falar, né? Eu sei tudo? Não, eu não sei tudo. Eu tenho muito que aprender, estou aprendendo, busco muito conhecimento. Você, como eu, a gente participa de muitas coisas, né? Tudo que é palestra que aparece, workshop, a gente entra assim de cabeça para poder ver o que esses especialistas estão falando sobre o assunto. Não, eu não sou muito de leitura, deixa eu falar, mas assisto muitos vídeos, né, falando sobre esse processo de liderança, de como você se posicionar como profissional, de como você crescer e ajudar outras pessoas nesse processo. Eu venho, assim, estudando muito isso e vejo que tem muitas pessoas precisando da gente nesse processo. E o que a gente puder fazer para ajudar, né, é muito gratificante. E Isso nos essa- fortalece também. Perfeito, isso aí. Eu acredito muito nisso e conectar com outras mulheres, tanto ensinar quanto aprender. É uma troca, Toda vez que você né, ensina, Edna? você está aprendendo, né? De fato. E aí, no meio de tudo isso, para aquela mulher que está querendo romper, né? Que está querendo se colocar dentro do mercado, o que que você diria para ela? Quais são as indicações? Olha, vai por esse caminho aqui, desenvolve tal curso. O que que você, como consultora empresarial, diria para ela? Primeiro passo, ela precisa saber o que ela quer, porque você não tem como ter um foco sobre várias expectativas, várias perspectivas. Você tem que saber o que você quer, porque quando você sabe o que você quer, você consegue traçar a sua seta. E ela vai. E ali dentro você vai colocando, tudo depende. Eu vou vender um produto que tem a ver muito com a minha imagem, tá? Como que é a tua imagem? Eu lembro que a gente recebeu, num desses nossos encontros, uma empresária, né? Estava começando. E ela falava que ela vendia roupas, mas a forma como ela estava se vestindo não dava nenhum tipo de... não trazia credibilidade. E era uma pessoa incrível, com potencial maravilhoso sobre aquilo que ela queria fazer. Então, são detalhes, Nádia. Sabe? Como você se posiciona, como você demonstra. Porque, assim, a primeira coisa que uma mulher precisa demonstrar, ou o homem, de modo geral, é, é que ele passe confiança sobre aquilo que ele está falando. Eu estou vendendo isso aqui. Qual é a confiança, a certeza que aquilo que você está falando realmente é verdade? Eu tenho uma historinha rápida que quando eu iniciei a minha faculdade, e eu fiz faculdade já com uma certa idade, eu já tinha 30 e poucos anos, eu tinha muito pouco conhecimento. Mas eu sempre fui assim, de falar assim, olha, estou falando e é. E aí, quando eu ia fazer a apresentação de um trabalho, eu lia rapidamente sobre aquilo e ia lá para frente para falar. Mas eu falava com tanta certeza que nem o professor era capaz de duvidar daquilo que eu estava falando. E, na verdade, eu tinha lido coisas muito rápidas sobre aquilo. Mas eu tinha que colocar confiança no que eu estava falando, porque era aquilo que ia fazer com que o professor soubesse que o que eu estava dizendo era real. E que eu tinha certeza do que eu estava falando. Nosso negócio é a mesma coisa. A primeira pessoa que tem que acreditar nele é você. Porque se você achar que é o cliente que vai acreditar, não é o primeiro passo. Esse é um segundo momento. Você precisa acreditar que aquilo é real, que aquilo vai dar certo e que aquilo é importante. A partir do momento que você acredita, dificilmente outra pessoa não vai acreditar. Porque está dentro de você, está na confiança do que você passa. E quando você... Eu sempre falo, você tem que traçar um foco. E assim, eu coloquei que daqui 3 anos eu quero... Tá, o que você vai fazer? Agora coloca o passo a passo, né? Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. E tudo isso tem que ser muito trabalhado, estudado. Porque assim, milagre, eles existem, mas só vem de Deus. Nosso tem que ser, na luta diária. E você sabe disso. Caiu alguma coisa do céu para você? Só chuva. Que Deus mandou, né? Amém. Não É isso aí. cai.
É tudo Aham. estratégia de atuação. Exato, É exato. tudo estratégia de atuação. É a gente Estudar definir. mercado, saber realmente se esse produto vai ser o que você gostaria de E vou dizer colocar. mais, viu, Edna? No meio do caminho, a gente cria, no fazer, a gente Oportunidades. cria o caminho, as oportunidades a gente busca, entende? Então, muitas pessoas têm medo de começar, porque às vezes ela só tem o objetivo final e ela não tem aquelas pequenas metas, mas vai. Vai, Começa, e vai. depois você vai entendendo o que, que é preciso. Porque por que, que a gente fraciona as metas, né, Edna? Você é expert nisso. Para que a gente não perca o estímulo, Não para que a gente pode. continue se motivando, que a gente tenha pequenas vitórias para comemorar. Eu falo muito isso porque lá no programa Empreender a gente tem os núcleos e eles são baseados por planejamento, né? Todos eles têm que ter seu planejamento anual. E quando eles vão fazer o planejamento, eu sempre falo para eles, pessoal, vocês não coloquem 15, 20 metas. Você tem que colocar as metas que vocês são alcançáveis nesse primeiro momento. Então, assim, Perfeito. é muito melhor vocês colocarem 4 ou 5 metas que vocês realmente vão conseguir realizar elas e trazer um resultado disso do que vocês colocarem 15 metas e vocês não realizarem nenhuma. Porque Exato. vocês ficam pedalando em cada uma delas e elas não se desenvolvem. Então, pega 2, 3, 4. E assim, a gente sempre fala, né, Nádia? Eu sou formada em administração, então a gente tem metas de curto, de médio e longo prazo. Para você alcançar de longo, você vai ter que passar pela de curto e médio. Você não vai chegar na de longo prazo sem passar por essas duas. Exatamente. Então, não adianta ter uma única meta de longo prazo, porque ela será feita gradativamente até chegar no resultado que você quer. 3 habilidades que são imprescindíveis, na tua visão. Confiança, foco e acreditar no que você quer fazer. Confiança, foco e crença. Principalmente essas 3. Claro, você tem que buscar conhecimento, você tem que ir atrás de entender como está o mercado e tudo mais. Mas se você não tiver confiança, se você não acreditar, e se você não tiver foco, difícil, você pode até chegar, mas o caminho será bem mais dolorido. O caminho certeiro é sempre uma reta, né? Sempre uma reta. A gente tem umas curvas, tropeça e tal, mas a linha é a única. Exato. O sucesso está lá na frente. Só vai alcançar quem acreditar nele. E o sucesso também tem variações, né? O que é sucesso para um, às vezes não é para o outro. Normal, normal. Às vezes eu me sinto feliz dando uma palestra, não cobrando nada. Totalmente pro bono. Totalmente pro bono, mas que eu sei que eu impactei ali, que seja 2 mulheres, 2 homens, 2 empresários ou empresárias. Para mim, isso já para mim é um sucesso, entende? Às vezes tem um palestrante que ganhou muito dinheiro, falou para 1000 pessoas, mas não impactou ninguém. Será que ele sai feliz de lá? Será Tem que que ele se se pensar. preocupa com isso também, né? Talvez não, né? Tem que pensar também o que é valor para ele. É só o dinheiro ou é o resultado de impacto que ele causa na vida das pessoas? Para mim, claro, o dinheiro é importante, a gente precisa dele para sobreviver. Mas hoje, o mais importante para mim é o impacto que eu causo na vida das pessoas. Fantástico. E eu espero que seja positivo. Com certeza, isso aí. É bem falado, porque impactar pode, né? Não, Mas negativamente não é legal, não. perfeito. E para aquele líder homem que está ouvindo a gente aqui, às vezes até meio indignado. Tem alguns que estão querendo nos linchar. Não, mas o fato principal é, puxa, é verdade, quero melhorar a minha postura. Por onde esse cara começa? Que pergunta, né? Porque eu teria que me vestir. Você sair daqui sem eu botar você numa sinuca de bico, não ia ter graça. Eu acho que, assim, primeiro que ele deveria olhar para trás e olhar para a mãe dele. E falar assim, se alguém tivesse dado oportunidade para minha mãe, será que ela teria passado tudo que ela passou para eu estar aqui? Porque alguém não deu oportunidade para ela. Essa é a Edna, né? Ela vai lá no rim. E é isso, sabe? É ele poder ver que se hoje mulheres da família dele, do meio, não estão tendo, mesmo ele sabendo que elas têm potenciais, não tiveram, não estão tendo a oportunidade que elas deveriam ter, porque outros homens não acreditaram, não favoreceram elas, talvez ele esteja fazendo o mesmo e nem se dê conta disso. Então, olhe para trás, vê o que ele acha que a vida dele poderia ser diferente se a mãe dele tivesse tido oportunidade que algum homem não deu. E talvez ele esteja melhorando a vida de uma mulher que vai transformar a vida de outras pessoas lá na frente. Ele precisa ter essa visão. Se ele não tiver,
dificilmente ele vai mudar. E se com a mãe não há essa conexão, olha para a filha, olha para a esposa, né? E assim, geralmente os homens, né, que têm filhas, mulheres, né, pequenas e tal, e sabe que serão futuras profissionais, o que ele quer para elas? É o mesmo que ele está oferecendo para as suas colaboradoras? Tem que se pensar. Verdade. É uma análise importante. E aí ele tem que pensar, mas aí não, tem que partir de alguém. E se ele puder ser referência nisso, com certeza ele vai transformar muitas vidas através da atitude que ele teve. Então é muito bom eles começarem a pensar nisso. Deixar um pouquinho o poder de lado e começar a olhar para o propósito. Simples assim. Muito bem. É desse jeito, gente. Não tem como. A gente precisa tocar em pontos que fazem de verdade a diferença na vida humana. A A gente gente sabe. parar de hipocrisia, a gente parar de falsa modéstia e também tirar as máscaras, É, né, Edna? Nádia, eu falo, né? Eu morei no Paraguai na minha infância, eu não tinha como estudar, eu estudei até a sexta série e tal, mas eu consegui estudar porque eu bati de frente com meu pai. E o meu pai não me proibia de estudar porque ele não queria, porque ele achava perigoso. Ah, mas como, né, eu tinha que vir para Foz para fazer supletivo. Então eu entendi a preocupação dele, a questão da segurança. E tem que ter realmente, né? Mas eu batia de frente. Mas a gente sabe que tem muitos pais que não deixaram suas filhas estudarem. E não é nem por questão de segurança. É porque eles entendiam que mulher era para ficar em casa e um homem era para, né, trabalhar e manter a casa. Isso mudou. E aí, hoje, eu vejo assim, né? Eu tenho minhas sobrinhas, todo mundo estudando, fazendo faculdade, e eu fico muito feliz quando eu vejo cada passo desse sendo trilhado. E eu tenho a minha filha de 8 anos também, e aí eu sempre falo isso para ela, né? O que que você quer ser? O que que você será, né? E ela, e assim, eu não compro só boneca, porque eu sei que, né, criança gosta, menina gosta de boneca. Eu até hoje, adulta, né? Se eu ganhar uma boneca lá de pano, eu vou guardar com o maior carinho. Mas eu também compro para ela um carrinho, uma bicicleta, um equipamento para fazer análise, para olhar lá. Por quê? Porque ela tem que pensar que ela não vai ser dona de casa. Então, dei um fogãozinho, dei. E Mas ela, não foi só um fogãozinho, aí que tá, entende? né? A gente não é só dona de casa, a gente é dona de casa e mais E aí alguma eu coisa, sempre porque a gente não sai desse cargo. não sai, você não tem como Não sair. tem. Eu quando crescer, você só executiva, cara, esquece, você vai ser mãe. Alguém vai ter que gerir Alguém, seu lar. eu vou ter uma pessoa para cuidar da minha casa, mas você vai ter que gerenciar esse processo, Exato. sabe? E não dá para tirar esse papel da mulher. A mulher é o alicerce emocional dentro da Perfeito, casa. Não, perfeito. ninguém tá pedindo para tirar isso da gente. Né? Eu trabalho pra caramba, mas eu sou dona de casa, eu sou mãe, sou esposa, gosto sim de limpar minha casa no final de semana, gosto de lavar roupa, isso me faz bem. É a minha terapia, na verdade. Né? Eu não lavo roupa porque poderia deixar empregada não, né? Pessoa que está em casa lavar. Poderia. Eu gosto de fazer isso. Me faz bem fazer isso. Agora, você ensinar a sua filha só que, eu vou dar uma boneca, vou dar um fogão e vou dar um ferro de passar roupa. Não, cara, dá um carro. Dá um aparelho lá para ser cientista. A minha filha tem um negócio para ver lá os planetas. Se ela quiser ser astróloga, vai ser. Se ela quiser ser só dona de casa, vai ser. Se quiser ser cozinheira, ela vai ser o que ela quiser. Dentro de um processo que ela seja uma pessoa feliz e que não prejudique a vida de ninguém. Ponto. É assim que eu a ensino. E o meu filho é a mesma coisa. Meu filho adora a gastronomia. Ele quer ser um dia chefe de cozinha. E tá tudo bem, porque ele ama cozinhar. Você entende? Tem que ser aquilo que te faz feliz. Então, os homens precisam fazer essa análise, que as mulheres, os pais não deixavam estudar, e automaticamente, eu fui fazer minha faculdade com 30 e poucos anos. Eu conheço mulheres com 30 e poucos anos que já estão com mestrado. E olha o quanto isso é lindo, você entende? Antigamente, as mulheres não tinham acesso à educação, você sabe? A gente foi moldando isso. Exato. E hoje, eu sempre falo, se você fizer uma pesquisa, tem muito mais mulheres em sala de aula do que homem. Nós mudamos essa realidade. Hoje são as mulheres que estão indo atrás de estudo, conhecimento. E os homens, né, os meninos, eles estão um pouco mais lentos nesse processo. Olha como as coisas mudam e nem faz tantos anos assim, Nádia. Verdade, verdade. Nós só ainda não fomos descobertas como potenciais profissionais para também ajudar a transformação do mundo. Infelizmente.
Eu acredito assim que a gente sempre acabou ficando muito no apoio. Mas esse apoio, ele é necessário. Muito. Porém, a gente precisa fazer isso que você disse, equilibrar as situações e unir as habilidades de um cérebro masculino com o cérebro feminino e fazer essa união para que todos eles, né, se completem. É. Porque não é um melhor do que o outro, é nós em paridade, equidade, igualdade é uma palavra assim que acaba ficando aquém daquilo que a gente busca, né? Porque a equidade é dar condições dentro das dificuldades da pessoa, de cada um, Você vê né? quando vamos pegar um exemplo muito básico. Então, eu entrei numa faculdade de administração e comigo tem 40 pessoas. Quantas mulheres, quantos Então, ali, homens? vamos lá, vamos colocar meio a meio. 20 homens, 20 mulheres se formarem em administração. Os 40 vão para o mercado. O que que me diferencia desses 20 aqui, no meu conhecimento? O que que me diferencia? Vocês receberam O por- supostamente a As mesma mesmas coisa. coisas. O porquê que esses 20 vão ser bem colocados no mercado e ganhar mais e essas 20 não? Essas 20 vão geralmente para cargos de auxiliar, assistente administrativo, assistente financeiro, assistente de RH. Nunca é nem como administradora. Nunca é. Mesmo formada, com diploma. Tá lá, assistente, assistente, assistente. Ah, olha, a gente vai ter uma reunião e nós temos aqui 20 funcionários. 20, 10 homens, 10 mulheres. Vai ter uma reunião. Pede para fulana fazer o café. Não vai ser o fulano que vai fazer o café. Vai ser a fulana que vai fazer o café. O fulano vai ficar lá na mesa da reunião, passando a apresentação do PowerPoint que a assistente fez e colocou todo o conhecimento dela que ela tinha. Você entende que ainda está muito longe das coisas acontecerem? E aí, na fala final, não foi quem fez a apresentação, não foi quem pensou estrategicamente por tudo aquilo. Foi quem nem sequer leu. Foi um homem, e geralmente é o homem que vai lá e fala todo, dá o contexto final, e ele sai como o vitorioso desse processo. Desculpa, tem muito que mudar ainda. Já melhoramos, mas ainda tem muito que mudar. Muito. Com certeza. E você deu um exemplo da administração. E eu, que as minhas duas formações, no magistério, na minha sala não tinha um homem. Na outra turma tinha dois. E na minha formação de letras tinha três homens. Um deles era militar. Um deles era militar. Ele estava fazendo letras porque era o curso mais rápido para ele subir na graduação deles de Porque eles cargo. vão subindo de acordo com cada graduação. Exatamente. Então, veja, né, nas licenciaturas, na área educacional, isso ainda é muito mais latente. Então, a gente precisa trazer essa visibilidade para tudo isso, precisa falar sobre isso. São temas sensíveis São. e precisam ser falados. A gente precisa colocar isso em voga, discutir sobre, buscar meios de mudar, de melhorar, sem. A ideia não é gerar conflito, mas Não. o conflito é a base da mudança. Eu Esse- sempre digo que você não vai mudar nada sem haver um E conflito. toda Vai a haver um nossa, e conflito. toda a nossa fala, né, é para que eles entendam esse processo. Que eles, pelo menos eu estou falando agora de pessoas que têm cargos decisórios e que têm mulheres com potenciais dentro das, né, das suas organizações e que eles sabem que tem mulheres potenciais, mas eles amarram, né, seguram ali e não deixam crescer no sentido de que elas são capazes. E assim, com toda essa nossa fala, não é nem aqui para julgar os homens de forma nenhuma, mas é que eles comecem a repensar, né? Que eles comecem a repensar que eles terão filhas ou que eles têm filhas e que elas irão para o mercado de trabalho e que tipo de mercado e mundo profissional eles estão preparando hoje para que quando elas cheguem lá seja menos sofrido do que é para nós hoje. Porque é sofrido. Se a gente for analisar, ainda é difícil. Então, eu estou lutando para que quando a minha filha de 8 anos chegar no mercado de trabalho, ele esteja muito mais coeso em relação a essa igualdade dentro do processo de mulher e homem. E eu espero que ela está com 8, daqui 10 anos ou menos, ela encontre um mundo profissional um pouco mais participativo, vamos dizer, dentro do papel da mulher nesse processo.
E eu tô trabalhando para isso. Então, quando chegar lá, se não estiver, pelo menos eu não carrego essa culpa, entendeu, Nádia? É, A você minha parte foi. eu fiz. A gente é uma gotinha no oceano, né, Edna? A gente Exatamente. precisa ter muito mais mulheres com esse pensamento para a gente poder crescer junto. Exatamente isso. E é isso aí. Estamos aí. E claro, né, que você que acompanhou o nosso podcast hoje, o GCcast, deve estar muitas coisas na sua cabeça, né? Então eu quero agradecer, Edna, pela sua presença, por esse papo maravilhoso, que com certeza te convidarei para outros papos, que eu sei que você ainda tem muita coisa para falar para nós aqui sobre esses e outros temas, Com tá? E certeza. agradecer. Pessoal, curte, compartilha. O GCcast está ficando por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigada, Edna. De nada.